Olá pessoal, tudo bem? Você já viu este homem pregando nas ruas? Repent for sexual immorality! Arrependam-se pela imoralidade sexual! Repent for perversion! Arrependam-se pela perversão! Repent for homosexuality! Arrependam-se pela homossexualidade! O nome deste pregador é Philip Blair e vem anunciando as boas novas e prega o arrependimento, dizendo que é para essas pessoas se arrependerem de seus pecados e voltar-se para Deus. Esse é o propósito do ministério dele, que é pregar o arrependimento. Ele faz isso nas ruas, no metrô, no ônibus e em qualquer lugar que ele vai. Ele anuncia as boas novas do Evangelho e prega sobre o arrependimento. E ele está sendo chamado de o novo João Batista dos dias atuais. Porque ele prega o arrependimento e anuncia as boas novas? É um dos vídeos que mais chamou a atenção de todo mundo. Foi quando ele pregou em Nova York, na Times Square. Inclusive, eu já fiz um vídeo falando sobre isso e vou deixar aqui nos cards em cima. Quando ele pregou em Nova York, ele alertava a cidade para se arrepender de seus pecados e voltar-se para Deus, pois o Senhor Jesus está voltando. Ele pregava o Evangelho desta maneira, em forma clara, e dizia que Jesus Cristo está voltando, e muitas pessoas foram alcançadas por meio de seus vídeos na internet. E ele não fez isso somente em Nova York. Em todos os países que ele viajou, ele sempre pregava sobre o arrependimento, dizendo que Jesus Cristo está próximo e que aquela nação deveria se arrepender de seus pecados e voltar-se para Deus. Ele faz parte do ministério Tocha de Cristo, que fica localizado no estado americano de Louisiana, e ele prega as boas novas sem medir esforços. Ele viaja para vários países com a intenção de que as pessoas se arrependam de seus pecados. Ele faz isso sem medo nenhum. Ele também pregou na Inglaterra, nas praças e nas ruas, onde muitos jovens, ao ouvirem a palavra do Senhor, por meio dele, se converteram ao cristianismo e se converteram ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E muitas pessoas naquele dia foram alcançadas por meio da pregação dele. Infelizmente, quando ele prega o Evangelho em alguns lugares, ele é perseguido, ele é maltratado, e isso vai acontecer em todos aqueles que querem pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Mas mesmo assim, ele continua pregando, ele continua anunciando as boas novas, e isso é um exemplo para nós. Quando ele pregou em Nova York, ele afirmou que a ira de Deus estava sobre aquele lugar e que as pessoas deveriam se arrepender de seus pecados o mais rápido possível. Mas a minha pergunta é, será que aquelas pessoas que ouviram o que Deus tinha para dizer a eles, será que verdadeiramente aquele povo se arrependeu dos seus pecados? Ou eles vão continuar fazendo as coisas totalmente abomináveis diante do Senhor? Pessoas são levantadas por Deus para anunciar as boas novas, mas infelizmente muitas pessoas não querem ouvir a palavra de Deus. E também ele também veio aqui pregar no Brasil, e muitas pessoas começaram a zombar dele, começaram a criticá-lo. Inclusive tem um vídeo onde mostra uma mulher tentando atacá-lo com palavras agressivas e coisas do tipo. Ele estava pregando apenas o Evangelho, mas muitas pessoas não gostam dessa atitude de ficar gritando nas praças, de ficar gritando nas ruas. Infelizmente, ele acaba sendo ameaçado, sendo perseguido e tantas outras coisas, mas ele continua pregando o Evangelho. Mesmo assim, isso é formidável aqui no Brasil. Também
Já existem pessoas que fazem parte do ministério dele. Por exemplo, a Jiria Daniel pregou o evangelho no estado de São Paulo e ele disse para que o povo se arrependesse de seus pecados. E muitas pessoas que ouviram aquela mensagem e ouviram ela começaram a chorar durante a ministração no estado de São Paulo. Todo mundo sabe que até esse dia fica quieto pensando, não confio na prova de vida. O mais importante é que a gente não tenha condenado a isso. E ele também foi pregar em Brasília, exatamente no Congresso Nacional, onde ele disse para que o povo se arrependesse de seus pecados. E a esposa dele, que se chama Beatriz, ajuda ele a traduzindo do inglês para o português, porque ele não sabe falar o nosso idioma, para que o povo entenda o que ele está pregando e saiba que Deus quer que o povo se arrependa dos seus pecados. O principal objetivo de Philip Blair é pregar sobre o arrependimento, para que as pessoas se arrependam de seus pecados e entendam que é Deus. Recentemente, a esposa dele, que se chama Beatriz, fez um vídeo falando sobre o jejum e o arrependimento. Ela disse que não basta apenas o povo brasileiro jejuar, mas o povo brasileiro também tem que se arrepender dos seus pecados. Só o jejum não adianta, é necessário o arrependimento. Vamos assistir um trecho deste vídeo onde ela fala desse assunto. Isso parece uma boa notícia? Sim, só que é uma coisa que nós ouvimos que não foi muito agradável. Foi quando esse jejum foi convocado. O pastor Silas Malafaia falou que seria pela paz e prosperidade da nação. Isso é muito bom, sim. Nós precisamos de paz e precisamos de prosperidade. Mas o jejum, a mensagem deste começo foi sobre o arrependimento. E quando nós buscamos nos acertar com Deus, todas as outras coisas são acrescentadas. E para que a gente tenha um jejum nacional como um coletivo, nós precisamos que o arrependimento seja mencionado pelos líderes que estão convocando esse jejum. Nós temos então o presidente Bolsonaro. Para os líderes evangélicos envolvidos, por favor, mencione o arrependimento. Mencione também que a nação tem que se acertar com Deus. Todos nós temos que nos arrepender. Todos nós somos pecadores. Quando Jonas anunciou a palavra de Deus a Nínive, ele viu muitas pessoas se arrependerem de seus pecados, porque Deus teve misericórdia daquela nação. E assim deve ser com o Brasil e com outros países. Nós devemos se arrepender dos nossos pecados e seguir o que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. O povo precisa se arrepender de seus pecados e Deus vai sarar a nossa terra. Mas infelizmente, muitas pessoas têm um coração de pedra e é necessário que Deus coloque um coração de carne. E isso só existe um ser que pode trabalhar no nosso coração, no coração dessas pessoas, que é Jesus Cristo de Nazaré, que perdoa todos os nossos pecados e que verifica a igreja. E nós sabemos muito bem que sem arrependimento nós não podemos herdar o reino de Deus. Esse homem continua pregando o evangelho, mesmo passando perseguições, mesmo passando por grandes humilhações. Ele não desiste de anunciar as boas novas. Bem, pessoal, este foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e também deixar o seu like para fortalecer o nosso projeto aqui no YouTube, tá bom? Muito obrigado por ter assistido até o final. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.